Fala galera, belezinha? Não, eu não abandonei a série Clássicos pelo Mundo e sim, eu tô de volta com ela depois de ter perguntado pra vocês, né, o que era melhor, priorizar campeonato de mata-mata ou pontos corridos. Se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. Então agora sim eu já tô de volta com mais um duelo entre seleções. Mas antes de falar com isso, já sabe, deixa o like marcando aqui embaixo, marca seu amigo que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes a meta de 7 mil inscritos. Sem esquecer, é claro, de curtir a página lá no Facebook, tem novidade todo dia. E mano, é rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Sem esquecer, é claro, da nossa parceria com o Apoia-se, que é um site de financiamento contínuo coletivo pra você dar uma patrocinada aqui no canal. Eu vou deixar tudo muito bem explicadinho no primeiro comentário fixado aqui embaixo. E hoje, né, como eu já falei, pra continuar nesse clima entre seleções, mesmo sabendo que a Copa já acabou, mas como eu fiquei um tempinho sem fazer, né, o roteiro também já tava quase pronto, a ideia já tava na mente, então agora eu tô de volta. Pra isso, temos um duelo pra lá de equilibrado. Afinal, trata-se de um dos maiores clássicos do futebol europeu e mundial. É o tenso embate entre Espanha e Itália. Sim, eu sei que a Copa já acabou faz tempo, mas eu fiquei devendo alguns duelos entre seleções, né? Então eu vou fazer eles aqui, né? Acho que tem mais dois pra fazer ainda e depois eu volto com os clássicos entre os clubes, beleza? Aí depois, ano que vem, como tem a Copa América aqui, eu volto com esses clássicos entre seleções pra gente já entrar no clima. Bom, pra agilizar eu preciso contar que no começo dessa história de rivalidade entre espanhóis e italianos, só dava Itália. Só pra vocês terem uma ideia, foram 4 duelos pelos Jogos Olímpicos entre 1920 e 1928, com 2 vitórias italianas, uma espanhola, além de um empate. Só que um desses triunfos da Azurra foi por nada menos que 7-1. E não, o técnico não era o Filipão. Depois disso veio também o primeiro encontro entre eles na história das Copas. Na verdade, os 2 primeiros. Ambos pelas quartas de final daquele Mundial disputado em solo italiano. Já que naquela época, se uma partida mata-mata acabasse empatada, haveria a repetição do confronto num duelo extra e não a decisão por pênaltis. Com isso, depois do empate 1-1 no primeiro duelo, os italianos venceram o jogo de volta com um gol histórico de Giuseppe Meazza, avançando rumo às semifinais e ao primeiro título mundial. Depois demorou para eles se encontrarem de forma oficial, mas sempre disputando um amistoso aqui, outro lá, voltando a duelar por algo importante somente em 1980, quando ambos caíram no grupo B da Eurocopa e empataram sem gols na estreia, sendo eliminados precocemente, vendo a Alemanha avançar ao mata-mata e depois consequentemente conquistar o título. Mas foi somente 8 anos depois que eles duelaram por algo realmente importante, e novamente na fase de grupos. Foi na Eurocopa de 1988, agora com vitória italiana, que triunfou por 1-0 com gol de Gianluca Vialli. Resultado esse que classificou a Itália para o mata-mata, junto com a Alemanha, e acabou eliminando precocemente a seleção espanhola. Depois, já no início dos anos 90, a Espanha surgiu diferente, e com uma geração de encher os olhos. Contando com nomes como Albert Ferrer, Pep Guardiola, Luiz Henrique e por aí vai. Que não só bateram a Itália por 1-0 nas quartas de final das Olimpíadas de Barcelona em 92, como seguiram firmes na competição, passando por Gana e conquistando a taça sobre a Polônia. Sendo essa a primeira conquista da Espanha no futebol, né, depois da Euro de 64. Ou seja, essa geração já chegou conquistando um puta feito. Mas depois acabou falhando nas suas disputas de Copa, sendo um dos mais duros golpes sofridos no Mundial seguinte a essa conquista, na Copa dos Estados Unidos de 94. Foi quando rolou uma espécie de revanche italiana, né, também nas quartas de final. Mas sobre esse jogo eu vou falar melhor daqui a pouco. Depois disso eles ficaram mais um bom tempo sem se encontrar em competições oficiais, disputando nesse meio tempo 4 amistosos, sendo uma vitória para cada lado, além de 2 empates, até que eles se reencontraram em 2008 em mais um duelo decisivo novamente pela Eurocopa, onde de um lado estavam os atuais campeões do mundo, né, a Itália, e de outro a nova geração espanhola que ainda tentava implementar o seu estilo de jogo, que era dominado por um intenso toque de bola, sendo que o duelo era mais uma vez pelas quartas de final, onde dessa vez não saiu nenhum gol no tempo normal e nem na prorrogação.
prorrogação, com a decisão caminhando às penalidades, onde lá Ghisa perdeu para a Espanha, enquanto De Rossi e Di Natale desperdiçaram pelo lado italiano. Depois disso, a Espanha goleou a Rússia por 3-0 e bateu a Alemanha pelo placar mínimo, faturando então sua segunda Eurocopa e dando início a um pequeno período de soberania mundial à seleção espanhola. Afinal, 2 anos depois, a Fúria conquistou seu primeiro título mundial na África do Sul na Copa de 2010 e novamente 2 anos depois voltou a encarar a Itália numa Euro, agora empatando em 1-1 com gols de Di Natale e Fábregas, num duelo válido ainda pela fase de grupos. Sendo que na sequência os espanhóis foram avançando e faturaram mais uma taça. Sim, o terceiro título consecutivo de uma competição oficial e foi mais uma vez sobre a Itália. Só que sobre essa conquista eu também vou falar melhor daqui a pouco. Depois disso, de lá pra cá, eles ainda se encontraram mais 3 vezes em competições oficiais. Em 2013, pela Copa das Confederações, disputada aqui no Brasil, onde depois de passarem pela primeira fase, eles logo se enfrentaram nas semifinais, decidindo a vaga na decisão em mais uma disputa de pênaltis, só que agora bem longa, contando apenas com o erro de Bonucci na 7ª cobrança italiana. Sendo que depois a Espanha encarou o Brasil na decisão e tomou aquele chocolate no Maracanã. Aí o outro encontro aconteceu em 2016 na vingança italiana da Eurocopa, onde quando a bola rolou a Itália surpreendeu e foi com tudo pra cima, abrindo o placar com Chiellini aos 33 minutos da etapa inicial. Depois é claro que a Espanha cresceu no jogo, já que precisava marcar para não ser eliminada, mas com uma espécie de ducha de água fria, Pelé fez o gol da classificação da Azurra no último minuto da peleja. Thiago Bota prendeu, jogou no Insigne, ele vira o jogo e vira bem o jogo, boa bola pro Darmian, entrou na área, o Pelé se movimenta, ele faz o cruzamento, olha o gol! Gol! Pelé! Gol da Itália, gol da classificação! Gol pra Itália inteira vibrar, pra comunidade italiana. Na sequência, a Itália acabou caindo para a Alemanha nos pênaltis, que depois foi eliminada pela França na semifinal, e aí a França avançou para a decisão e perdeu para Portugal. Sendo que por fim veio o troco espanhol na temporada passada nas eliminatórias. Sim, nas eliminatórias para a Copa da Rússia de 2018, onde quem ganhasse avançaria em primeiro com a classificação direta ao Mundial, e quem perdesse muito provavelmente passaria em segundo e teria que disputar a repescagem. Só que quando a bola rolou, a Espanha simplesmente destruiu. Primeiro aos 13 minutos com Isco, com muita categoria, conseguiu tirar da barreira, tirou do Buffon. Veja que a bola não vai tão no canto assim, não vai tão alto. Que depois ainda ampliaria o marcador para os espanhóis, agora perto do fim da primeira etapa. Isco, ele consegue cortar, escapa do Verratti, pé esquerdo na bola, no canto de Buffon. Sendo que no segundo tempo seria a vez de Álvaro Morata fechar o placar em 3-0 aos 32 minutos. Com isso, a Itália acabou indo para a repescagem contra a Suécia e ficou de fora do Mundial. E agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E para começar, vamos aos títulos onde a vantagem é azurra. Começando pelas conquistas de menor expressão, temos os Jogos Olímpicos, onde os dois já venceram uma vez cada um, com os italianos levando em 1936 e os espanhóis em 92. Já a nível continental, aí só dá a Fúria mesmo, que já venceu a Euro em 3 oportunidades contra apenas uma dos italianos. Só que quando o assunto é Copa do Mundo, aí o jogo vira e quem se dá melhor é a própria Itália, com 4 mundiais contra apenas um dos espanhóis. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem não é de ninguém pela primeira vez aqui no canal. No total são 36 jogos entre os dois, com 11 vitórias da Espanha, 11 vitórias da Itália, além de 14 empates. E entre todos esses duelos é claro que a gente tem aqueles mais marcantes, certo? E para hoje eu decidi pegar justamente as duas decisões mais emblemáticas entre eles, que eu não falei ao longo do vídeo, justamente nas competições em que eles mais gostam de conquistar. Então, sem enrolar mais, vamos a eles.
Bom, e o primeiro jogo marcante entre eles é justamente do último encontro entre Itália e Espanha na história das Copas, que aconteceu lá no Mundial dos Estados Unidos em 94. Bom, de um lado estava então tricampeã do mundo Itália, e que havia terminado em terceiro a Copa passada de 1990, e de outro a forte geração espanhola que tinha acabado de conquistar os Jogos Olímpicos, e que também, é claro, buscava o seu primeiro título mundial. Só que esse confronto só foi acontecer por conta de um pequeno detalhe. Naquela época a Copa ainda era disputada por 24 seleções. Com isso, como a gente só ia até o grupo F, os 4 melhores terceiros colocados também avançavam ao mata-mata. E foi justamente por isso que a Itália conseguiu avançar na fase de grupos. Sendo que depois de passarem por Nigéria e Suíça respectivamente, italianos e espanhóis mediram forças nas quartas de final, com o então favoritismo da Fúria. E olha que a partida foi emocionante, com a Itália saindo na frente logo na metade do primeiro tempo, com um golaço de Dino Baggio aos 25 minutos, sendo que depois o duelo ficou ainda mais parelho e a Espanha conseguiu o empate apenas na etapa final, aos 13 minutos com Caminero. Aprovecha España sus contraataques, sus contragolpes hacia Luis Enrique, el balón para Sergi, Caminero. Ya Caminero. Y el gol de España, acaba de empatar Caminero, a los 13 minutos del segundo tiempo. Aí, com a igualdade no placar, os espanhóis se animaram e partiram pra cima, perdendo várias e várias chances. Até que num ótimo contra-ataque, puxado por Signori, Roberto Baggio matou os espanhóis aos 43 da etapa final, classificando a Azurra às semifinais. Baggio. Y aquí ellos no perdonaron. Esa es la diferencia. Ahí Baggio no ha perdonado. La desesperación en el equipo español, la alegría en los italianos, 42 minutos en la única duda. Dios mío, la suerte que han tenido. Dios mío. Esa es la diferencia está ahí, está ahí. Qué injusticia. Siempre nos pasa igual, siempre nos pasa igual. En el 86 contra Bélgica, en el 90 contra Yugoslavia y hoy aquí. Vamos, es increíble, de verdad, increíble. Increíble. La jugada de nuevo, Baggio como dribla a Zubizarreta, a punto está de llegar a Belardo. Sí. Já no segundo duelo emblemático de hoje fica por conta da primeira e até então única decisão entre eles, que foi ainda mais recente, acontecendo na Eurocopa de 2012. Na ocasião se tratava apenas do confronto entre os dois últimos campeões do mundo. Sim, a Itália campeã do mundo em 2006 e a Espanha em 2010. E a expectativa para esse duelo, que já era alta durante toda a Euro, aumentou ainda mais quando eles empataram em 1-1 na fase de grupos. Como eu mostrei aí, ao longo do vídeo, avançando juntas para os mata-matas e depois passando por Inglaterra e Alemanha, no lado italiano, e França e Portugal pelo lado espanhol. Mas na decisão não deu nem graça. Superior durante toda a partida, o time de Vicente Del Bosque jogou fácil contra a Itália, que não teve forças para combater o domínio do adversário, que abriu o placar cedo, logo aos 14 minutos, com Davi Silva. David Silva has struck goal. To see the pass, great inside the fullback. The movement now, there, bang. Depois o duelo até ficou equilibrado, mas os espanhóis eram fatais no ataque, ampliando perto do intervalo com Jordi Alba. Jordi Alba is busting a gut to get ahead of him. Oh, what an opening! Spain have a 2-0 lead. He's off. How quick he goes now. Bang. See ya. Perfect. Absolutely perfect. Já na etapa final, os italianos voltaram dispostos a diminuir a diferença e fizeram um bom papel até quase os minutos finais, quando a Espanha transformou a tranquila vitória em goleada, com gols de Fernando Torres aos 39. Spain! It's gone up a notch. Great finish as well. Look. Time the run. Beautiful. Especially if you got him at 16-1 as joint top scorer. The history himself, the first player to score in 2. E Juan Mata aos 43. Yes. Through for Torres, that are appealing for offside. The flag has stayed down. It's 4. Juan Mata has made it 4. Great goal. Sendo que essa foi a primeira vez que uma seleção conquistava a Euro em 2 edições seguidas. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Sim, relaxa que agora todo domingo vai ter clássico, seja de seleções, seja de clubes, eu não vou mais ficar sem fazer. Bom, então como é de prática aqui no final, eu vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo pra você assistir aquele capítulo que não deu tempo de ver, ou que você gostou pra caramba, quer rever, quer recordar, quer mostrar pra todo mundo, quer ajudar a divulgar. Então beleza, é isso, tá corrido, mas mano, tamo fazendo vídeo, tamo postando bonitinho, o cronograma segue aí inalterado. Às vezes de segunda pode ser que eu não faça vídeo e tal, né, mas o resto tá seguindo de boa. Tamo junto, é nóis e se inscreve no canal.